É nossa compreensão que muitos de vocês, já evangélicos do Brasil ou de outras igrejas e assim e tudo mais, e talvez estejam assim olhando para ver como é que a CCP celebra isso. Nós temos um culto especial hoje de batismos e profissões de fé. E eu queria que vocês pudessem nos acompanhar. No mundo inteiro, igrejas cristãs estão celebrando e celebram, não, nos seus cultos. E muitas igrejas, elas celebram 2 sacramentos, 2 ordenanças, 2 rituais sagrados, que são o batismo e a Santa Ceia. Hoje nós não vamos celebrar a Santa Ceia, mas nós vamos celebrar o batismo e também a profissão de fé. Então, pastor, explique isso. Por que essa diferença? Todas as igrejas cristãs creem que nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, quando chega a questão da água, algumas igrejas gostam de muita água, outras igrejas gostam de um pouquinho menos de água, e outras igrejas, como a nossa, faz uma mistura das águas aqui em tudo mais. O ponto que permanece, que você não pode perder, seja com muita água, seja com pouca água, mas feita pela fé, em nome e autoridade do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Ele nos instruiu. Todos nós concordamos. Esse é o objetivo, esse é o princípio que não pode ser comprometido. As diferenças, o Senhor sabe. O ponto é, em nome de quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Teve água? Sim, e nós temos. Ora, pastor, você pergunta, o que a água representa no batismo? A água representa o sangue de Jesus, derramado por nós. Nós estamos todos separados de Deus, todos pecaram, a palavra de Deus fala, e carecem, estão longe, não alcançam a glória de Deus. E o pior de tudo é que o salário dessa separação é a morte. Mas nós cremos também que Deus, em Jesus Cristo, Ele vem e nos alcança, e Ele nos transforma. Então, esse sangue de Jesus, ele diz o seguinte, aquilo que era impossível para o ser humano, agora é possível. Porque o sangue de Jesus, ele faz várias coisas. Uma delas é que a todos nós que recebemos, através do símbolo do batismo, nossa vida entregue ao Senhor, sabe o que acontece? Agora aquela é um selo que está em nós, pertencemos ao Senhor. No Antigo Testamento eles usavam circuncisão, no Novo Testamento usam o batismo para dizer, este é meu filho, minha filha, meu povo, eu sou o seu Deus, eu sou o seu Pai. Então esse é um sinal. Como eu já mencionei também, é que a água vem simbolizando o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Nossos pecados, passados, presentes, futuros, estão perdoados ali na cruz, totalmente lavados, purificados. Mas tem ainda uma bênção maior, é porque esse sangue de Jesus, essa água representando o sangue de Jesus, significa que nós somos transformados, não de força de vontade de fora para dentro, mas de dentro para fora, porque são rios de água viva que estão fluindo no nosso interior e nos transformando. Então, essa é a experiência que nós temos. Agora, nós cremos também, com muita convicção, que esta bênção, ela deve ser participada e praticada, não só com os adultos, mas com nossos filhos também. Quando o Senhor Deus instituiu a circuncisão lá em Gênesis 17, Abraão disse, essa será uma cerimônia, uma aliança perpétua para o Senhor, para você e para todos os seus descendentes de todas as gerações. Quando chegou lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando Pedro está anunciando o derramamento do Espírito, explicando aquilo tudo, ele disse, arrependei-vos, sejam batizados em nome do Senhor Jesus. E ele continua, e recebereis o dom do Espírito, ele virá habitar em vocês. Mas ele não para aí, o próximo versículo diz, essa promessa é para vós e para os vossos filhos. Então nós queremos isso. Paulo e Silas estavam numa prisão, meia-noite, machucados, louvando a Deus. Um terremoto vem, as portas se abrem, as cadeias se rompem. O carcereiro está prestes a tirar a sua vida, pensando, fugiram todos os presos. Paulo fala, não faça isso, estamos todos aqui. E ele se vira, já convicto pelo Espírito Santo, para Paulo e Silas e pergunta, varões, o que nós fazemos para sermos salvos? Lembra da resposta? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo quem? Tu e a tua casa. Você vai ver também instâncias hoje de vidas que já foram batizadas, esses que estão dando profissão de fé porque eles já foram batizados, ou na infância ou antes. Okay?
Nós somos uma igreja que também crê que não importa se a igreja era pentecostal, se era metodista, se era batista, se era episcopal, o que seja, é cristã, amém. Teve água? Teve. Foi o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Vem. Então, nós não rebatizamos as pessoas que vêm de outras igrejas que já foram batizadas. Amém? Podemos, então, participar? Quero convidar essas pessoas. O nosso conselho, presbíteros da igreja, o governo da igreja, já entrevistaram e aprovaram, receberam os seguintes membros para serem apresentados a vocês. Vou chamá-los e eles virão aqui tomar um assento à frente. Marilza, Márcio, José Wilson, Mara, Matthew Chaves, Emanuel Souza, Ana Luísa Yegros, e agora nós vamos dar a eles uma oportunidade de dizerem para vocês. Alguns são, vocês vão ver, são pregadores, eloquentes, falam com maior facilidade. Outros vão só balançar a cabeça assim. A gente aceita. Mas vamos ter aqui um momento muito agradável. Uma coisa nós oramos, para que Deus possa usar esses testemunhos poderosamente nas suas vidas. Essas histórias que vocês vão ouvir, podem ser a sua história, em nome de Jesus. Quero convidar os 4 adultos para que venham agora. Marilza, Márcio, José Wilson e Mara. Marilza, você teve o privilégio de ser a primeira, viu? Bom dia, CCP. Bom dia. Meu nome é Marilza Machado. Eu vou ler porque eu achei mais confortável para mim não esquecer nenhum dos pontos que eu gostaria de passar para vocês. Bom, eu nasci em uma família cristã, mas desde o meu nascimento toda a minha família se afastou da igreja e assim, consequentemente, de Deus. Minha família veio ser quebrada e desfeita, mas eu continuei na igreja e sem muito conhecimento. Minha mãe me dizia que eu tinha que ir para a igreja, me fazer membro, e batizar e servir a Deus. Após alguns acontecimentos comigo, aos 16 anos, eu fiquei uma adolescente muito revoltada. Eu não queria mais sair de casa, não queria ver pessoas. E a ponto de que, um certo dia, numa noite, eu olhei para o céu e falei: se esse Deus que me ensinaram for real, me leva para um lugar onde ninguém me conheça. E eu falei isso mesmo sem imaginar que o Senhor me escutava realmente, porque eu ainda não tinha um relacionamento com Deus. E foi quando uma pessoa, da qual eu conhecia, me viu, sabendo de toda a minha história, perguntou: por que você não vai para os Estados Unidos? Eu falei: ninguém consegue ir para esse lugar, é muito difícil. E, de repente, Deus abriu uma porta e foi mas tão fácil, que eu jamais imaginava estar aqui e eu consegui chegar até aqui. Quando eu cheguei, conheci o Márcio. Foi a segunda pessoa que eu conheci aqui neste lugar. E ele me convidou, me fez o convite para ir à igreja. E eu queria, de certa forma, agradecer a Deus por ter me tirado daquele lugar. E acabamos namorando, decidimos ir morar juntos. E eu não queria me casar. Eu brigava muito porque eu não queria ir me casar. E ele acreditava que, para sermos abençoados, deveríamos nos casar e ter a bênção de Deus sobre o casamento. E, em meio a uma das brigas, ele me disse: olha, eu te amo muito, porém, eu largo você, mas eu não largo meu Deus. E essa palavra foi o que tocou muito forte em mim. E eu disse: como assim? Como uma pessoa pode realmente amar tanto a Deus sem nem o ver? Então eu quero conhecer esse Deus. E foi aí realmente que eu aceitei a Jesus e comecei verdadeiramente um caminho com ele. Isso em 1999. Desde então eu tenho um pai que nunca me abandonou. Em todos os dias eu vejo o quanto ele me ama e o quanto ele cuida de mim. Em vários momentos dessa caminhada teve altos e baixos, muitas alegrias, também muitas tristezas. Mas em todos os momentos o Senhor se fez presente. Eu posso afirmar, é uma das coisas que eu sempre perguntei a Deus, é o porquê de certas coisas acontecerem comigo primeiro e não com os outros. Por que eu tenho que passar por coisas e sofrer com tudo isso? São coisas que realmente eu não vejo outras pessoas contarem que passaram.
E eu me revoltei muito com Deus e achava que eu não era merecedora da sua graça e do seu amor. Foi quando, então, logo em seguida, no ano passado, eu enfrentei uma batalha muito grande em questão à saúde. Foi muito difícil, pois eu fui internada em um hospital psiquiátrico e quando cheguei lá eu não sabia quem eu era nem o que eu estava fazendo naquele lugar. E a única coisa que me pediram para eu andar pelo hospital, não ficar presa ao quarto, e eu encontrei uma livraria e tinha muitos livros, mas eu não entendia, eu não conseguia ler, não tinha entendimento do que estava ali. De repente, eu me deparei com um livro que eu me lembrei que eu conhecia, que era a Bíblia. E eu comecei a abrir a Bíblia e falei, deixa eu ver o que está escrito aqui, se eu consigo entender alguma coisa. E foi quando eu abri em Filipenses 4, de 6 a 9, e eu li, reli, anotei num caderninho que me deram, porque eu não conseguia entender muito bem, mas ali dizia, não andem ansiosos por coisas algumas, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente, a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. E nesse momento, depois de muito ler, alguns dias ali, ler, reler, eu entendi que porque as coisas acontecem, não porque as coisas acontecem, mas sim o para quê. Para que possamos estar com os olhos em Jesus, pois a única certeza que temos é que Ele se faz presente em nossas vidas, assim como em todo o tempo, mesmo em meio às dificuldades, Ele se faz presente. Assim como Ele se fez presente ali comigo. E também entender que um dia iremos morar com Ele na glória. Eu escolhi a CCP, a qual eu me identifiquei com a igreja, e estamos aqui nos apresentando. Espero poder acrescentar ao ministério e obrigada pela oportunidade. Bom dia, CCP. Eu sou batizado já tem 30 anos. Estou nesse país também 30 anos. E quando eu vim para cá, eu fiz um propósito com Deus. Se tudo der certo, eu te sirvo, né, sirvo forever. E, graças a Deus, eu vim, deu tudo certo. E estamos aí, né, trabalhando para Jesus. E eu falo pouco. E é isso, né? Tem um ano já que nós estamos aqui, namorando. Eu acho que hoje chegou o dia do casamento. A questão é que eu falo menos ainda, viu? É verdade. Esse é o José Wilson. História para mim, viu? Gente, minha história acho que começa a partir daqui. Desculpe. Eu entendo que a minha história começa a partir daqui, porque até então eu não tinha uma história para contar. É um pouco difícil para mim, mas desde então, quando eu conheci a minha esposa, que eu já conheço há muitos anos, só agora 15 dias atrás casamos, mas ela já está aqui há 4 anos, eu há 23, e já conheço ela a vida toda, praticamente. Nós somos vizinhos de porta lá no Brasil. É uma história. Desculpa, gente, é difícil para mim.
Mas eu entendo que quando ela chegou aqui, ela disse, olha, nós temos que procurar uma igreja, vamos dizer assim, né? E até então, um casal que a gente conhece há muitos anos, a Shirley e o Tony, nos trouxe para cá. E desde então a gente passou a vir. Eu vim um dia, um final de semana, achei legal, mas para mim estava bom. Não precisava vir mais. É verdade. Aí, quando foi no final de semana seguinte, ela me chamou, vamos lá de novo. Eu falei, nós tivemos lá semana passada. É verdade. Para que de novo? Só sei que hoje eu cutuquei ela, tá na hora. Bora? Tá na hora, vamos lá. Então, a partir daí, eu conheci boa parte da CCP e vejo que o meu suporte aqui é grande. Só tenho a agradecer a vocês, o pastor Renato, que é peça fundamental. E ao contrário do casal aqui, ela me chamava para casar e eu... Mas na frente, vamos pensar, vamos trabalhar para isso aí. Isso aí foi muitas vezes razão de dormir assim um pouco. Mas hoje eu vejo que demorou. Mas a gente veio para cá e agora estamos aqui radicados de vez. E eu só tenho a agradecer a vocês. Tá? Obrigado. Ele estava louco para entregar o microfone. Bom, eu costumo falar muito, mas hoje eu estou um pouco emocionada. Acho que não vou falar muito. Eu também, como ela, cresci numa igreja católica. Realmente fiz todos os sacramentos da igreja católica, mas em algum momento eu senti muita falta da palavra de Deus e busquei uma igreja evangélica, onde eu encontrei. Foi uma igreja batista no começo e... Vou pular, porque é longa a história. Quando eu cheguei aqui, os amigos dele, a Shirley e o Tony, que nem frequentam mais, foi que indicou a gente veio para nunca mais sair. E eu chamava ele para casar, porque eu gosto dos pingos nos is. E até vocês vão ver hoje, né, com o batismo. Eu fui batizada na igreja católica, mas eu sei que vale. Mas eu nunca fui batizada numa igreja evangélica e eu sinto essa necessidade. E então, hoje, se Deus quiser, isso vai acontecer. E várias vezes eu recebi aquela florzinha ali, ó, me doía, porque eu queria me tornar membro, mas eu tinha que esperar, porque esse bonito aqui demorou a querer casar. E hoje eu vou receber, né, Ângela? A Ângela me deu algumas delas. E é isso, gente, muito obrigada pelo acolhimento, né, da igreja. Todo mundo foi sempre muito simpático com a gente. E fundamental na nossa vida foi o pastor Renato. E a Cláudia, que foi quem nos deu um caminho muito importante, né, para dar um passo importante na nossa vida, que foi o casamento. Foi a Cláudia quem conseguiu isso. Então, estou super feliz que ela esteve no nosso casamento, está aqui hoje no nosso membresia, e no meu batismo. E, enfim, eu tenho muito a agradecer a essa igreja. Sou muito feliz aqui. Amém. Que privilégio, né? Que privilégio. A palavra de Deus nos autoriza e declara, né? Mara, pela sua profissão de fé, pela sua fé em Jesus e pela autoridade investida em mim como ministro do Evangelho, eu te batizo. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você possa viver em novidade de vida. O povo de Deus diz amém. Pode levar com você. Pode levar com você. Agora, quero convidar, eles vão falar em inglês. Eu creio que vocês entendem o inglês, então vai ser bom para a gente ver isso. O Matthew, Emanuel e Ana Luísa. Oi, bom dia, igreja.
Before coming to Jesus, I was lost. That is the complete truth. I wanted to be part of this world, and I wanted to fit in with my friends. And I wanted to be just like them. I was okay with being around bad influences, and I couldn't control myself. But in 2019, I went to Inspire Sports Camp, and the story is I found God through that spiritual experience. Although what it really is was the amazing sermons and I heard and being around people who are filled with the Holy Spirit. That changed it for me. I want to be something like that. Ever since then, I realized how much I need a Savior, someone who heals. Jesus is that Savior. He redeemed me from all past. He saw me as his son, not for my mistakes. Jesus is my Lord and Savior. Obrigado, Jesus. Gostaria que você olhasse aqui na tela, você vê. Que data foi, Nívia? 2008. E quantos anos ele tinha? 6 meses. Essa é a palavra de Deus. Aquela semente, aquele sinal separado, né? Nossos filhos, presente de Deus, pertence ao Senhor. Selado ali com 6 meses. E hoje ele está aqui para dizer, aquilo foram os pais, pela fé. Hoje é a fé do Matthew. Amém? I'm going to ask questions to Emmanuel. Emmanuel, two questions, okay? So we'll make it right to the point. How did you accept Jesus into your life? How was it? Like, who is Jesus for you, and how did you receive him? I always grew up in the church, and like I was in the church forever, but like I knew Jesus, but like I didn't like think of nothing. Like I didn't think of him nothing, but I like gave my life to him like the first year of sports camp. Wow. Yeah. Was it this year or last year? It was like 2 years ago, I think. 3 years ago. All right. Yeah. So he's your Lord and Savior. Yeah, he's my Lord and Savior. Now, with so many good churches around, why CCP? What made you like this church and want to be part of it? I didn't really pick it because I was born into this church. But like, I choose to stay though. Amen. This is awesome. You guys see as well, right? You see here? Vocês viram, né? Silane e Elivaldo, quando foi? Que idade tinha Emmanuel? 2 aninhos. 2012, 2 aninhos. E hoje ele está aqui, pela fé, em nome de Jesus. Jovem. Ok. Bom dia, CCP. Eu vou falar em inglês. So, my life before church wasn't very dramatic since I was a kid. Since I was little, I grew up like away from the church, never came to any church. I would come here sometimes to ride the little donkey outside sometimes my mom would take me, but that was really it. And then it was when my uncle, Unioso, he encouraged me. I was 8, and he encouraged me to come to VBS. And Kiki's not here right now, but she was my teacher, and she's still my leader till this day. And I feel like it was very impactful because it was my first, how do I say it? It was my first like time coming into a church and actually feeling welcome, which also brings me back to why I chose CCP, because ever since I was a little, no matter my age, until now, like I'm still treated like I'm family. And I feel like that's really something important that everybody should have in their life. I was, how do I say it? So I never really, thanks. So, just like them, I went to Inspire Sports Camp, and that was the first time where I felt the Holy Spirit touch in my heart, and that's where I rang the bell because I believed in Jesus as my Lord and Savior. But I never really, how do I say it? I knew about Jesus, but I never really knew who Jesus was. And it was until Pinebrook this year where I actually realized that like God is the only thing that I need in my life. So I'm gonna give my testimony. So
in Pine Brook. Before we went, my parents were like paying for it and everything, and they were like, "You're gonna go," and I'm like, "I'm not gonna go because I don't want to go." And they were like, "Oh, like you're gonna go because we're your parents and you're still a child." And I'm like, "Okay." And I was like, "Okay, let me build the courage. Let me build the courage to go." And the 2 Sundays before we went to Pine Brook, I would come into church and I would feel very heavy. I would feel like my heart wasn't in the right place. So I was like, okay, maybe I'll go to Pine Brook. Maybe I'll feel better. Maybe I'll feel better. So then we went to Pine Brook, and I wasn't really trying to learn about God. I was like there, and I was like, okay, like I'm gonna meet my friends, and we're just gonna we're just gonna go there. We're just gonna listen, and we're gonna come out, and we're gonna go eat, and we're gonna go hang out. Like that's what my Pine Brook thought was. But let me pull it up. So I was having some personal issues with my life, and in like guidance, I didn't know what to do. And like I had came here the Sunday before, and I had asked God, and I was like, God, like touch my heart, like help me and lead me in the way that's right. And I thought that we were gonna stay in the Portuguese service at Pine Brook, but we actually weren't. We went, the teens, we went to an English service, and the English service, the second that I entered there, I already knew it was gonna impact me, and like I was sitting there, and he was talking, and the first thing that he said was that the message is that you have everything except you're missing the main thing. And I feel like that's what's important, and that's what I realized, that I need to bring God back as my first place because everything else was above him. So that's when the Holy Spirit touched my heart, and that's when I found out that I had to cut out people in my life, and I had to end stuff with people in order for me to put God in first place. And I feel like that's the best thing that I ever did. So yeah, that's why I'm getting baptized, and yeah. Manuel, you guys made this. Anna, what a privilege. By your profession of faith, so clear, so deep, and by the authority invested in me as minister of the gospel, I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amém. Vou pedir a vocês todos que fiquem aqui de frente para a congregação. Fiquem aqui de pé, de frente para a congregação. E nós temos pessoas na congregação que querem expressar, toda a igreja, mas nesse momento pessoas que querem expressar o carinho, a gratidão a Deus e também como as suas vidas são de inspiração. Quero convidar aquelas pessoas designadas para que venham agora com uma demonstração do amor de Deus para com você. Podem entregar. E agora que eles estão celebrando e compartilhando, fiquem de pé todos vocês. Vocês que estão nos visitando são muito bem-vindos. Que Deus possa abençoar esse culto tremendo. Nós temos um hábito que é também, nesse momento, de nós cantarmos aquela quero que valorize o que você tem, e nós nos cumprimentamos uns aos outros. O abraço da paz, nós chamamos. Nesse período também, nossas crianças irão para as classes especiais, os nossos adolescentes também para classes especiais, através aqui na sala de oração. Então, quero que valorize o que você tem. Você pode fazer isso e no final do culto você vai ter a oportunidade de abraçar esses queridos. Adolescentes e crianças, e você agora, saia do seu lugar, fale com alguém, cumprimente alguém. Quero que valorize o que você tem.